caríssimo Padre Jairo, caríssimo Padre Daniel, que também foi meu contemporâneo no seminário, povo de Deus reunido aqui, nesta Igreja Matriz de São José, ministros extraordinários da comunhão, da palavra, grupo de canto, hoje também o texto dos homens, e se não me engano o texto das mulheres também estão presentes nesta festa dedicada ao nosso querido São José. Eu me sinto muito alegre, feliz, porque eu também tenho no meu nome José, como todo bom nordestino, não é? Todos não, mas boa parte dos nordestinos tem seu nome José. E eu agradeço muito por ter esse nome. Olha quem está ali, muito bem, a mãe do padre, muito obrigado pela sua presença também. Eu agradeço muito ter no meu nome José, e talvez seja por isso que eu tenho tanta afinidade com São José. Muitas coisas aconteceram na minha vida exatamente nesse tempo em que celebramos a festa de São José. O meu primeiro emprego aconteceu no mês de março, dia 10 de março. O meu aniversário, 15 de março. Minha ordenação, 19 de março. Então, tudo isso contribui para que cada vez mais eu me sinta muito acolhido diante de São José. E trago para mim esta presença na minha vida da ação de São José. Portanto, a minha devoção é uma devoção que não é por acaso, mas porque, na verdade, existem traços que me levam a viver essa experiência. E que bom que eu estou aqui hoje, nesta igreja de São José, celebrando esta missa, né? A missa também, missa de vocês pela festa de São José, mas também a ação de graças por esse dia em que celebro a vida, né? Celebrar o aniversário, a celebração da nossa vida. Muito bem, mas nós estamos também, além de celebrar a festa de São José, nós estamos celebrando o tempo quaresmal. E a gente não pode se distanciar, também refletindo esse tempo. O tempo em que nós nos voltamos para Deus com muito mais atenção. Desde a quarta-feira de cinzas, que nós somos convidados a trilhar um caminho de conversão, um caminho de profundidade na nossa oração, a vivência do jejum, da penitência, da caridade, não é? A quarta-feira de cinzas já nos chama para isso. Quem que já começou aqui a fazer o jejum? Ninguém? Alguns já sim, já começaram a fazer o jejum. A penitência está guardada no coração de vocês como instrução para viver esse tempo. Quem vive a penitência aqui? A penitência, alguns estão vivendo. A caridade, tem alguém já com esse propósito de viver nesse tempo a caridade? Importante também para a nossa vida. E aquilo que é mais importante na nossa comunhão de irmãos, o amor acima de tudo. Quando a gente ama, a gente faz tudo isso. A gente faz o jejum, a gente faz a penitência, a gente faz a caridade, a gente jejuma, a gente colabora com o outro, tudo isso a gente vai fazendo. Porque o amor é a mola mestra da nossa atenção com os nossos irmãos. Todos nós somos irmãos, né?
O Evangelho de hoje chama a nossa atenção para entendermos que somos todos irmãos. E como irmãos, nós precisamos viver essa experiência profunda do reconhecimento que precisamos ter um relacionamento entre nós de forma tal que favoreça esta sensibilidade fraterna entre nós. É preciso que a gente compreenda isso. Pois muito bem, esta experiência quaresmal nos leva a um caminho, e esse caminho que a gente traça hoje na nossa vivência quaresmal é uma preparação para que mesmo que a gente está se preparando? Para a Páscoa, não é? Nós estamos nos preparando para a Páscoa de Jesus, a Páscoa que nos leva à presença de Deus, né? Jesus ressuscitou, voltou para Deus, e como primícia nós também viveremos a nossa Páscoa e iremos para junto de Deus. Então, nós precisamos entender muito bem o significado do que é viver essa experiência quaresmal. Uma experiência voltada para a conversão. O que é a conversão, né? Às vezes a gente pensa que porque mudou de igreja, se converteu. Conversão não é isso. Conversão é transformação da nossa conduta. Se somos pessoas que vivemos uma conduta que não é do bem, que não faz bem, a gente precisa mudar essa conduta. Se nós somos pessoas que não sabemos amar, nós precisamos aprender as mais difíceis que existem entre nós: o perdão. É muito complicado. E Jesus diz para nós assim que a gente precisa perdoar os nossos inimigos. E agora, como é que a gente vai perdoar os nossos inimigos? De que forma a gente perdoa os inimigos? Tantas pessoas que chegam para nós, padres, dizendo: padre, eu quero me confessar, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar a uma pessoa que me ofendeu, que feriu o meu coração, que feriu a minha vida, que feriu o meu filho, que feriu a minha família, que tirou a vida de um ente querido meu. Como é que eu vou perdoar a essa pessoa? Realmente é muito difícil. Mas Nosso Senhor nos ensina. E como é que Nosso Senhor nos ensina? Vejam bem, Jesus, na sua paixão, no seu sofrimento, ele teve ao redor dele muitos inimigos. Não foi assim? Ele foi enxotado, foi cuspido, apanhou, né? Foi conduzido ao Calvário, carregando uma cruz nas costas. Foram os amigos deles que fizeram isso? Não. Foram os seus inimigos que fizeram isso com ele. Mas ele subiu o Calvário, fez toda a sua caminhada, foi pregado na cruz, e quem pregou na cruz foram os inimigos dele. E na cruz Jesus disse uma coisa muito bonita, uma oração muito bonita ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa ação é de quem ama ou de quem desama? Claro que é uma ação de quem ama com profundidade. Porque sofrer tudo o que ele sofreu, pregado numa cruz, morrer na cruz, e perdoar, pedir ao Pai que perdoe, aí está a grande misericórdia de Deus. Incondicionalmente, Ele perdoa. Somente Deus, somente quem é Deus,
pode viver essa experiência profunda do amor. Somente quem ama de verdade pode fazer isso. Nós temos 3 formas de amar. Essa é a forma ágape de ser. Mas tem a forma filo, que é exatamente o amor entre amigos. O amor entre amigos é um amor interesseiro. Pode ficar certo disso. Você é amigo do outro enquanto o outro corresponde às suas expectativas. Se você não corresponder à expectativa, esse amor de amigo se dissolve. Existe um outro amor, que é o amor eros, que acontece entre os casais. Por que os casais se separam? Porque muitos dos casais se separam. Porque, na verdade, ali existe uma troca. Só existe amor ali porque há uma troca. O amor ágape não é assim. É o amor descompromissado. É o amor que Jesus tem por cada um de nós. Nesse exemplo da cruz, nós vamos identificar exatamente esse significado do amor ágape. Do amor que ama desinteressadamente. Por isso que o amor de Jesus é o amor misericordioso, é o amor compassivo, é o amor paciente, é o amor que nos atrai, porque verdadeiramente Ele consegue amar com profundidade. E nós precisamos entender também que nesse tempo quaresmal nós precisamos viver a experiência da oração profunda. Falamos de penitência, de jejum, de caridade, mas é preciso a oração. Quem não ora não sabe como é viver a experiência profunda de Deus. A oração é importante para a nossa alma, para o nosso espírito. E a oração nos leva a contemplar a Deus. Observem que Jesus, todo o seu tempo, ele sempre subiu na montanha para rezar. Domingo mesmo nós vimos isso. Ele subiu com Pedro, João e Tiago, não foi assim? Para a montanha para rezar. E a oração nos leva a esse sentido de transformação ou de transfiguração. Foi o que aconteceu com Jesus. A montanha é o lugar mais próximo de Deus. Se você estiver num lugar próximo de Deus, imagine que você está numa montanha. Nós poderíamos dizer assim, que agora mesmo nós estamos aqui no alto da montanha, onde Deus se faz presente no meio de nós, nos escuta e nos dá a capacidade de uma reflexão profunda do significado do que é se relacionar com Deus. Eu estou perto do lugar onde Ele nos oferece o banquete. É no monte onde Ele oferece o banquete. Lembrem-se que no Sermão da Montanha, Ele estava lá, no Monte das Oliveiras. Lembre-se também que é do alto do Calvário, onde Ele alimenta a nossa alma. Porque é na cruz
que ali já começa a glória de Deus. A glória de Jesus acontece exatamente aí. Nós não podemos excluir da nossa relação de amor com Deus a cruz. Por isso que a nossa igreja preserva a cruz de Cristo como instrumento de ajuda, de colaboração ao nosso ser, para que nós nos tornemos verdadeiramente compreender assim o significado da glória de Deus. A glória de Jesus acontece já nesse momento da cruz. Portanto, meus irmãos, para que nós possamos alcançar o reino dos céus, é preciso que a gente suba a montanha. É preciso que nós nos transfiguremos. É preciso que nós mudemos de cara. Não é mudar de cara fazendo uma cirurgia plástica. Cirurgia plástica muda a estética. Mudar de cara significa transformar mesmo a nossa cara numa cara de Deus. O nosso rosto no rosto de Deus. A nossa face na face de Deus. Agora mesmo nós estamos muito perto do Senhor, muito perto de Deus. Aqui nós consideramos a Jerusalém celeste, Jerusalém que fica no alto. Aqui nós dizemos a Jerusalém celeste. Pois é, o Evangelho hoje chama a nossa atenção para duas situações. A hipocrisia que viveram os doutores da lei, os fariseus, mas também o nosso serviço, que deve ser um exemplo para todos nós. Nós fomos convidados pelo Evangelho de hoje a considerar a lei de Moisés. Portanto, nós somos também chamados a observar a lei de Moisés. Mas nós não somos chamados a imitar quem foge do cumprimento da verdadeira lei, é a lei de Deus. Nós precisamos contemplar essa lei no dia a dia da nossa história. Mas acontece, meus irmãos, que todos nós somos convidados a observar a lei de Deus, mas não só observar, nós somos chamados a cumprir a lei de Deus. Não é só contemplar. Não é somente a gente pegar a palavra de Deus, ler, contemplar, fechar a Bíblia e deixar lá em qualquer lugar. Não. É viver essa palavra. O exercício, a nossa ação, no nosso dia a dia, nós precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos do Senhor. Aquilo que aprendemos dos profetas, aquilo que aprendemos nos evangelhos, nas cartas, colocar em prática. Porque se nós não agirmos conforme somos convidados pela Santa Palavra, nós nos tornamos hipócritas. Hipócrita é exatamente isso. Manda o outro fazer, mas não faz. Não dá o exemplo, não é capaz de se portar com a convicção ou com a intenção ou com a informação que recebeu. Ele manda o outro fazer. Era assim que os doutores da lei faziam. Eles cumpriam o que eles achavam
que era bom para eles, mas aquilo que não era, eles faziam uma extensão para que outros pudessem cumprir. Será que existe entre nós alguém que faz ou nos dá esse exemplo? Olha, você não faça isso. Você deve se comportar assim. Você deve ser bom. Mas quem está te dizendo para que você seja bom, não vive esta bondade. É preciso que você ame, mas eu não amo. Eu apenas digo para você amar. E você, que está mandando, não faz esse exercício na sua vida. Não é capaz de viver aquilo que escuta da palavra de Deus. Muitos são chamados a servir. E muitas vezes, nesta ação de servir, fazem um tipo camuflagem. Aparenta que está fazendo corretamente, ou que está servindo, mas por trás está vivendo a negatividade e muitas vezes insuflando as pessoas a viverem de outra forma. Queridos irmãos, é um perigo você camuflar a ação diante dos irmãos, enganar as pessoas, levá-los muitas vezes ao compromisso errado de cumprir aquilo que deveria fazer. É muito comum hoje nas ações de muitos que vivem na igreja, que participam da Eucaristia e até prestam serviços dentro da igreja, mas se comportam de forma negativa. Isso não é procedimento. Isso não é procedimento de quem é filho de Deus. Eu sou ministro da Eucaristia, mas eu sou capaz de enganar o meu irmão. Eu sou ministro da palavra, mas eu quero usar de alguma artimanha para ganhar alguma coisa que eu quero. Eu sou catequista, mas muitas vezes eu engano as pessoas. Eu tomo dinheiro emprestado, mas não pago. Mas eu sou da igreja. Portanto, meus irmãos, são exemplos desta natureza que nos impede de viver verdadeiramente na presença de Deus e seguir aquilo que Deus quer de cada um de nós. Nós temos um grande exemplo diante de nós, vocês com muito mais propriedade. Aquele que é tido, considerado e amado como um homem justo. São José. A justiça está no seu coração, sempre esteve. Diante da sua realidade, diante de tudo aquilo que ele viveu, ele foi justo. E se manteve justo durante toda a sua vida. Com certeza, deu bom exemplo para o seu filho, Jesus. Jesus não precisava do exemplo de São José, porque ele era Deus. Mas São José deu sempre o bom exemplo a Jesus. Claro, Deus tinha que escolher um homem justo para cuidar da sua família, para cuidar do seu filho, para cuidar da sua filha Maria. Portanto, meus irmãos, todos os homens, os casados,
precisam se espelhar na bondade, na beleza e na justiça de José. Pelo nosso coração sensível, passamos a nossa experiência de oração também, contemplando os feitos de São José. O pai adotivo do Filho de Deus, que em toda a extensão da sua vida deu santo exemplo para o Filho de Deus. Que nós possamos interceder junto a São José, pedir a sua graça, pedir a Ele que venha em nosso favor. Depositemos nele a nossa confiança, que Ele venha sobre nós, valendo a cada um nas nossas necessidades, porque isso Ele sabe fazer muito bem. Valei-me, São José. Isso é o que nós precisamos compreender, entender, rezar. Portanto, ao final desse momento de reflexão, nós vamos iniciar o Santo Terço, rezando a São José. Com o coração agradecido, com o coração certo de que Ele nos atende, com o coração cheio da alegria de hoje estarmos reunidos para louvar a Deus pelo testemunho deste grande santo. Que São José nos ajude a caminhar, a fazermos uma caminhada quaresmal que seja agradável ao Senhor. Que a nossa vida possa ser verdadeiramente uma vida de oração, de jejum, de penitência, de amor, de fraternidade entre nós. Que cada irmão seja realmente um exemplo para o outro. Que todos nós apresentemos com a nossa vida um exemplo de oração, de penitência, de caridade, para que assim, na nossa caminhada, nós sejamos sempre acolhidos pelo amor misericordioso de Deus. Que São José nos ajude a viver uma experiência profunda do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.